Então, pessoal, bem-vindo para mais essa aula de geografia. Nós iremos estudar sobre a cidade e seus desafios. Trataremos de alguns assuntos sobre, por exemplo, a função urbana, a urbanização do Brasil, os processos socioambientais da urbanização. Sobre as cidades, a gente sabe que atualmente a maior parte da população brasileira vive onde? Vive nas cidades, certo? Mas nem sempre foi assim, né? Até a década de 70, a população vivia, a grande maioria, na zona rural, certo? Devido ao processo de industrialização da região urbana, a população foi se deslocando a partir da década de 70 para as cidades. Esse processo é chamado como êxodo rural, que ocorreu principalmente aí nos últimos 50 anos. No Brasil, uma cidade corresponde à sede do município. Ali é o local onde está situada a prefeitura, a Câmara Municipal, a comarca do Poder Judiciário, independentemente do número de habitantes existentes ali. Então, nessa imagem aí, está representando aí a questão do pessoal saindo do campo, indo para a cidade para buscar uma melhor forma de viver, né? A formação das cidades. A maior parte das cidades, elas surgem espontaneamente. Como assim espontaneamente? De forma natural, vamos dizer assim. Surgem de agrupamentos populacionais em torno de um local que ofereça vantagens para a sobrevivência. Por exemplo, um lugar bom para se viver, uma terra fértil, né? Ali então o ser humano começa então ali a juntar, a aglomerar ali e logo se forma um povoado e consequentemente se torna uma cidade depois. É o caso, por exemplo, das cidades que se formaram às margens de rios e mares. Coloquei essa imagem aí, dando um exemplo aí, lá no estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela foi formada dessa forma, de forma espontânea ou natural, certo? A formação das cidades, porém, pode ser intencional ou planejada, né? Como no caso dessas cidades aí citadas, nós temos Brasília, que é a capital, né, do DF, lá do Distrito Federal, Palmas, no Tocantins, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rio Branco, no Acre, e Goiânia, aqui em Goiás. Todas essas cidades citadas são exemplos de cidades planejadas, ou seja, o ser humano planejou para que ela ocorresse ali naquele local, né? Então essas cidades são formadas, são criadas por meio de um projeto urbano, em local previamente escolhido. Brasília, por exemplo, é uma capital planejada, né? Ela foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Brasília foi projetada para ser a nova capital federal. Parte de um projeto desenvolvimentista do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek, para quem não sabe, viveu de 1902 até 1976. Sua construção no meio do cerrado ajudou a ocupar o interior do território brasileiro e deslocou o poder político nacional dos grandes centros urbanos da época, que era próximo ali do mar, né, na orla marítima, indo para o interior do país. Os responsáveis pela edificação de Brasília foram o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto famosíssimo aí, Oscar Niemeyer. Além de considerar os aspectos geográficos daquela região, o projeto preocupou-se em incorporar os avanços das técnicas rodoviárias, como, por exemplo, a substituição dos cruzamentos por retorno em desnível. Então, Brasília, você pode olhar nessa imagem ao lado aí, ela tem um formato de um avião. Você fala lá em asa sul, asa norte, né? Então, é uma cidade planejada, a capital Brasília, certo? Vamos ver um pouco agora sobre a classificação das cidades de acordo com a sua função. Então, as cidades, ela tem, cada cidade tem aptidões, vamos dizer assim, características especiais que determinam sua função. As funções de uma cidade podem ser complementar. Por exemplo, Paraty, no Rio de Janeiro,
Lá, por exemplo, é uma cidade histórica e ao mesmo tempo turística, né? Se for lá, você vai ver que as construções lá tudo de um período mais antigo, né? Então é uma cidade bastante preservada, com muitos monumentos históricos e também uma cidade turística, por quê? Por causa do mar que está ali, né? Então nessa foto aí, você está vendo aí uma igreja chamada de Santa Rita e a vista da Baía de Paraty. Eu particularmente já conheci Paraty e é um lugar muito bonito e excelente para passar umas férias. Aí nós temos esse quadro aí que eu montei, gente, mostrando a classificação de algumas cidades de acordo com a sua função, né? Então coloquei na primeira coluna aí função da cidade, na segunda principal atividade daquela cidade e o exemplo da cidade, né? Industrial, função da cidade industrial, é onde tem a principal atividade, a indústria. Coloquei como exemplo Volta Redonda, mas pode ser outras, né? A função comercial é onde a principal atividade daquela cidade é o comércio e prestação de serviços. O exemplo que eu dei foi Manaus, né? A Zona Franca de Manaus. A função aí portuária é onde tem a movimentação de grandes quantidades de mercadoria destinadas ao comércio. Por exemplo, Santos, que tem aquele porto de Santos. A administrativa, né, possui a sede de organizações administrativas, por exemplo, a Brasília. Turística, atrações turísticas naturais ou construídas, por exemplo, Porto Seguro lá na Bahia. Em uma função da cidade histórica, nós temos construções históricas, como eu já falei, em Paraty e também Goiás Velho, que também é um exemplo de cidade histórica. Uma cidade religiosa, movimentação de seguidores das mais diversas religiões, por exemplo, Aparecida em São Paulo, ou até mesmo Trindade em Goiânia, Panamá aqui em Goiás, próximo aqui de Tumbiara. Multifuncional, nós temos cidades que mesclam diversas funções, por exemplo, Rio de Janeiro, que ali tem indústria, tem turismo, né? Tem diversas funções na mesma cidade. A rede urbana. Com a urbanização, muitas cidades desenvolvem relações de interdependência. O que quer dizer interdependência? É uma cidade dependendo da outra, certo? Formando uma extensa rede urbana. Essas relações são mantidas pela circulação de pessoas, de mercadorias, de informações que estabelecem uma hierarquia urbana, ou seja, umas cidades são mais importantes que outras dentro desse cenário, desse contexto. Por exemplo, Morrinhos é uma cidade que depende por exemplo, de Goiânia, que é a capital, né? Então tem muita coisa que aqui não tem, que a gente precisa de ir lá buscar ou ir lá para resolver, certo? Então é essa hierarquia que eu estou falando. Dentro da rede urbana existem então essas cidades por causa do seu tamanho, da capacidade populacional ou do desenvolvimento tecnológico que ela possui. Exercem então influência sobre outras cidades. Okay? São Paulo, por exemplo, é uma cidade, é uma das maiores cidades da América Latina, possui muita tecnificação, muita indústria, muita desenvolvimento tecnológico, então ela influencia diversas cidades de todo o país. Isso é um processo da rede urbana brasileira. Um fenômeno geográfico interessante de ser estudado também é a conurbação. É um termo desconhecido para muitos, mas conurbação é uma coisa simples. O que seria conurbação? Conurbação, você tem duas áreas urbanas, né? Dois municípios que vão crescendo na sua área urbana, de repente elas se encontram. O encontro dessas duas áreas urbanas, esse processo aí é chamado de conurbação. Então, à medida que o número de habitantes vai aumentando, a área urbana do município cresce, assim essas áreas rurais são transformadas em loteamentos urbanos. Esse crescimento é denominado de expansão da mancha urbana. Então, a parte onde era campo passa a ser urbano, né? Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios, pode ocorrer uma conurbação que, por exemplo, nós temos ali em Goiânia, Aparecida de Goiânia, que emendou com Goiânia, né? E Senador Canedo também, que emendou com Goiânia. Ali, esse processo da onde encontra essas duas áreas aí, desses dois municípios, é chamado de conurbação.
então se unem fisicamente, certo? Ao lado aí, ó, à direita aí nós temos antes da conurbação, a área urbana A e a área urbana B. Depois nós temos com o crescimento urbano, a área urbana A, B e C, que é a área conurbada, certo? As metrópoles. As metrópoles são cidades dotadas de uma rede de serviços mais diversificada e desenvolvida, que ocupam um papel de destaque na hierarquia urbana, exercendo influência sobre sua região ou país. Então nós temos em Goiás aqui a capital Goiânia, né, que, que tem esse papel de exercer essa influência aí nessas cidades menores. E temos aí São Paulo, por exemplo, que é uma metrópole que influencia toda a América Latina, não só o Brasil. Nas metrópoles há grande aglomeração urbana e concentração de atividades industriais, comércio e também serviço. Elas apresentam uma grande área central e uma divisão em subcentros, onde se atendem às necessidades essenciais da população, certo? Então, eu poderia dizer assim, ó, quais são as características das metrópoles? Metrópoles, então, elas possuem uma área urbana bem diversificada, certo? E desenvolvida, possui grande aglomeração de gente, concentra ali atividades industriais como comércio e serviço, né? E uma área central e outras áreas divididas em subcentros, ok? Então, sobre as metrópoles, a gente vai ver que elas são classificadas de acordo com a sua área de influência. Nós temos metrópoles globais, nacionais e regionais. As globais têm uma influência em outros países, as nacionais têm influência dentro do país e as regionais têm influência dentro de uma região. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós temos 12 metrópoles. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goiânia. Ao lado aí nós temos um esquema mostrando aí para nós um esquema clássico e um esquema atual. O esquema clássico mostra para nós aí a hierarquia, né, que começa lá na vila, passando pela cidade, centro regional, a metrópole regional e a metrópole nacional. Uma influenciando a outra hierarquicamente. O esquema atual mostra aí já um esquema diferente, né? Onde a metrópole nacional influencia a metrópole regional, que influencia o centro regional, que influencia a cidade local, e existe uma influência também da metrópole regional para o centro regional, e para a cidade local e para a vila, certo? Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, essa primeira parte, tá? Muito obrigado pela atenção e até mais.